números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! A genética do futebol foi generosa com a família Frazão. 3 dos 5 filhos de um casal vindo da cidade do Crato, interior do Ceará, se tornaram, em Goiás, jogadores profissionais. Espelhado nos irmãos Eusebir e Chico, Luiz Frazão se tornou um notável meio-campista na segunda metade da década de 1970. Dono de rara habilidade e elegância em campo, Luiz Frazão não demorou para se destacar com a camisa esmeraldina. A ascensão foi meteórica. Durante a temporada de 1975, jogou tão bem que foi contratado pelo poderoso São Paulo. Passou pelo Atlético Mineiro antes de voltar ao futebol goiano. Perto de casa, no bairro Popular, Luiz Frazão ainda defendeu as cores do Atlético Goianiense. Foi treinado pelo irmão Chico Frazão no Goiânia e encerrou sua carreira de forma precoce com as cores do Vila Nova. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Uma família tradicional do futebol goiano. Hoje, o personagem do Futebol de Goiás e suas histórias quer saber as histórias da família Frazão. Por isso, estamos recebendo um dos personagens, Luiz Talvani Frazão. Por Luiz Frazão, quem é Luiz Frazão? Meu cordial cumprimentos a vocês. Minha família, eu sou o mais novo de 5 irmãos. Esses irmãos, esses 4, 2 deles jogaram no profissional. O Eusebir, que é médico hoje, ele jogou no Goiás e também jogou no Inhumas. E o Chico Frazão, que jogou no Goiânia, jogou no Goiás e foi técnico de vários times, Goiânia, Vila, Independente de Goiás Velho, Anápolis, Rio Verde e outros aí que me falha a memória. Mas esse sangue futebolístico nasce com vocês ou tem mais algum outro jogador na família além de vocês dois? De você e mais 2, né? Profissional, não. Tem um filho que jogou no Vila, inclusive foi campeão de infantil, e tem um filho do Chico,
que também é muito bom de bola. Então nós temos mais 2 aí, agora só se for neto para jogar aí para frente. Luiz, mas como você estava falando aqui pra gente, mora aqui no centro da capital, Rua 59, o antigo bairro Popular, vizinho do Estádio Olímpico. Não tinha jeito de não virar jogador, né? Família pobre. Meus pais vieram do Ceará, começaram a trabalhar aqui, funcionário público, minha mãe professora, e o Estádio Olímpico aqui a 2 quarteirões. Então o que a gente fazia? Jogar futebol, estudar e jogar futebol. E aí, ver os outros jogarem, né? A gente aprende vendo e aprende exercitando. E eu acho que foi aí que a família de 5 jogadores, de 5 filhos e 5 irmãos, 3 jogaram profissional e 1 jogou até em categorias de base juniores do Goiânia, que é o Goiás Frazão. Você mora aqui bem pertinho do Estádio Olímpico da Paranaíba. Qual que é a primeira lembrança da sua vida do Estádio Olímpico? Futebol todo dia, golzinho todo dia à tarde. Estudava de manhã no Ateneu e à tarde e noite Estádio Olímpico. E lá a gente via os jogadores da atualidade, né, daquele momento, jogando, e a gente também jogava. Quem que você via? Ali teve jogador demais, teve o Tuíra, teve o Silvinho, teve Macalé, Carlos Cunha e vários outros de outros times, né? Eles treinavam aí no Olímpico. Você se inspirou no seu irmão? Porque ele formou um dos grandes dupla de meio-campistas com o Silvinho, né? Chico, Frazão e Silvinho. Você buscou inspiração no seu irmão? Quem foi que te inspirou a ser jogador de futebol, a um estilo de jogo? Olha, primeiro, eu não era nem canhoto, eu era destro. E meu irmão mais velho, que jogou no Goiás, hoje médico, ele pegava uma bola, me dava uma bola de presente e falava só com a esquerda, só com a esquerda. Então eu virei canhoto de pé e destro de mão. Então começou daí. Eu fiquei canhoto, eu não era canhoto. E aí, olhando os outros jogarem, né, e meus irmãos também, e eu vi que meus irmãos, eles começaram a prosperar no futebol. O Zé foi profissional com 17 para 18 anos, e o Chico depois, eu acho que com 20, 21 anos, o Chico foi profissional. Então eu olhava eles jogarem e fazer pelada e tudo da época. Então você vai olhando e procurando. O estilo já é meio familiar, né? O físico é mais ou menos parecido, e eu acho que a gente os 3 tivemos boa técnica para jogar. E seus pais tinham dificuldade para poder manter esse tanto de menino estudando certinho, rigidamente, bem disciplinado? Porque, pelo menos não sei se pro Rafael, pro Vinícius, a bola sempre foi a paixão de qualquer garoto, né? Como que era essa relação dos seus pais com vocês? Olha, a diferença de idade de meus irmãos mais velhos para mim é muita. Meu irmão mais velho é 16 anos mais velho que eu. Ele tem idade para ser meu pai. E todos estudamos no Ateneu Dom Bosco, certo? Então a gente estudava de manhã lá, e meu pai era rígido com escola. A gente tinha que apresentar nota para ele, né? Para ele e para minha mãe. Se estava indo bem na escola, podia fazer o que quisesse, ainda mais jogar futebol. E aí ele foi deixando, e os meninos foram desenvolvendo no esporte, e acabou um sendo médico, jogando futebol, o segundo virou um advogado, o terceiro, que é o Chico, educador físico, o quarto irmão é o Goiás, Frazão. Goiás é o apelido dele, porque ele nasceu aqui primeiro, é advogado também, e eu fiz 2 cursos, fiz educação física, fiz fisioterapia e tenho uma pós-graduação em fisioterapia. Então eu acho que nós unimos aí o útil ao agradável, né? Estudamos e jogamos futebol. Mas como era o olhar de um cearense do interior do Ceará, né, na cidade de Crato, para o futebol? Porque vocês vieram para cá, de repente, aproveitando o fato da mudança da capital, de Goiânia ser um Eldorado no centro-oeste brasileiro. Como é que era o olhar deles para o futebol? Não, eu não tinha nenhuma perspectiva para futebol. Ele queria que a gente estudasse para formar, porque naquela época ou tinha que ser ou médico ou engenheiro. Naquela época eram as 2 profissões que mais tinha gente, né? Se formando. Prestígio, né? Prestígio. E aí os meus 2 irmãos mais velhos, um médico, o outro advogado, e aí eles foram ficando tranquilos com os outros. Pode jogar, porque estão estudando, entendeu? Mas eles nunca me preocuparam com futebol, né? Meu pai ia sempre assistir
os jogos dos meus irmãos, principalmente do Chico, que eu lembro mais. E no meu, ele só falava pra mim, ó, faz um pra mim hoje. Se eu fizesse um gol toda vez que meu pai pedisse, eu tinha feito mais gol do que o Pelé. Luiz, que lembrança que você tem do Eusebir jogando? Eu lembro pouco do Eusebir, eu lembro mais dele assim nas peladas, né? Porque eu já era mais velho um pouquinho. Eu lembro dele no profissional, eu lembro dele quando ele passou no vestibular, ele usava até uma boina para tampar a careca e jogando aí, recebendo faixas aí no Olímpico da minha mãe, entregando para ele, tem até foto. Eu lembro dele um pouco assim. Depois ele foi jogar no Inhumas, porque ele já tinha parado, e aí tinha um time do Inhumas, montando um time de Inhumas, levaram alguns jogadores daqui, e ele não tinha dinheiro para comprar os livros para medicina, para fazer medicina. Então ele falou, ó, eu posso jogar, não posso treinar. E aí ele acabou jogando um campeonato goiano lá. Inclusive jogou lá com o Fabinho, que hoje é falecido, Fabinho e Eusebir no meio de campo, e o Líbano, que é um famoso cabeceador do futebol goiano aí, é amigo nosso, jogou com eles. Ele até foi já personagem no futebol de Goiás, falando sobre, que a gente até brincou com ele, perguntou pra ele se ele batia pênalti com a cabeça também, de levantar e finalizar de cabeça. O Líbano tem uma história boa com eles, que eu lembro do Chico contar. Eles estavam para entrar, não sei se aqui no Olímpico ou se no interior, e o Líbano é o artilheiro de cabeça, cabeceava como ninguém. E aí foi o Chico que escondeu a chuteira do Líbano, porque naquela época o vestiário era tudo de cimento, então você não aquecia com aquela chuteira de trava, né? Senão escorregava. Você aquecia só de meia, aí ia entrar, punha a chuteira e ia embora pro campo. Eles esconderam a chuteira do Líbano. Aí eu li, minha chuteira, não sei o que. Eles falaram, não, você não precisa de chuteira, não. Você vai só cabecear. O que você quer com chuteira? E o outro irmão? Você tem lembrança do Chico? O Chico eu lembro demais. O Chico a gente é mais próximo de idade, né? A diferença é 9 anos. Então eu lembro do Chico jogar demais. Fui gandula do Chico no Olímpico. E o Chico tinha uma facilidade para jogar futebol incrível. Dominar, passar. O Chico, se jogasse hoje, ele não era nem volante, era terceiro homem do meio campo. Porque hoje, juntar só volante para jogar, né? E o Chico era aquele volante que ele não sujava nem o calção. Luiz Frazão é o nosso personagem hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, integrante de uma família tradicional, não só do bairro popular, como também do futebol goiano. Tem o Eusebir, tem o Chico, também personagens que vão ser conhecidos e que serão posteriormente também convidados especiais aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, na sequência tem mais. Futebol de Goiás com um novo parceiro, mais um acreditando no nosso resgate da história do futebol goiano. Seja bem-vindo à Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Daqui a pouco você fica conhecendo a importância do Lira Chopotó na carreira de Luiz Frazão. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. A seleção goiana de futebol já enfrentou grandes selecionados nacionais em sua história. Em 1975, os goianos duelaram e venceram os portugueses na inauguração do estádio Serra Dourada por 2-1. Ainda no mesmo ano, a seleção goiana foi derrotada pela Argentina por 1-0 no estádio Serra Dourada. O jogo foi válido pelo torneio internacional Leonino de Caiado Ramos. 3 anos depois, em 1978, foi a vez dos representantes de Goiás encararem a seleção brasileira. No maior palco do estado, os canarinhos fizeram 3-1 nos goianos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás está de volta nesta edição para contar um pouco mais da história de Luiz Talvani Frazão. Luiz Frazão,
um dos personagens de uma família tradicional no futebol goiano, Rafael. Uma família que contou com Eusevir, com o Chico, com o Luiz Frazão, e hoje estamos conhecendo algumas das várias histórias aqui no Futebol de Goiás, e suas histórias que têm um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. João Paulo de Medeiros. Luiz Frazão, seu início no futebol de fato mesmo, para treinar em um clube, foi no Goiânia. O porquê da escolha do Goiânia e como que foi esse começo seu? Goiânia, naquela época, o Goiânia era um time aqui considerado chapa branca aqui. Então o pessoal tinha, nos altos escalões da política goiana, o Goiânia tinha personagens. E ele ia empregando jogadores lá, entendeu? E o Goiânia treinava aqui, o técnico era o Manel Leal, aqui no Estádio Olímpico, o treino era aqui, então era tão pertinho e fácil de acesso, né? E o Manel me via jogar aí as peladas no Olímpico e me convidou. E eu fui treinar no Goiânia e acabei ficando lá, jogando lá, Dente Leite, 67, 68, por aí. E depois do Goiânia, onde você atuou no Dente de Leite... E viu o irmão dele ser campeão goiano em 68, você falou que foi gandula, né? Eu fui gandula. Essa decisão? Eu fui gandula desde 67, eu tinha 11 anos, eu era gandula. Mas era daqueles de esconder a bola quando o time tava ganhando? Não, era gandula. Você ia mais pro entusiasmo, para ver o jogo, né, ali de perto, ver os jogadores, né, os ídolos, os craques. Então você ficava doidinho numa partida e fazia tudo direito, tudo tinha que fazer. Mas você torceu pelo seu irmão, você lembra do jogo final entre Goiânia e Goiás? Foi um 0x0, se eu não me engano, o Goiânia precisava do empate, 0x0 com o Goiás. E o Goiânia sagrou-se campeão de 68. O Goiânia tinha um timaço, o Goiânia foi chamado de Academia do Futebol Goiano. Tinha um tripé, tinha muita gente boa no Goiânia, mas tinha um tripé Chico, Silvinho e Tuíra, que a bola ficava pequenininha para eles. E aí depois do Goiânia, me explica o que é Lira de Chopotó. Aqui no Estádio Olímpico, quem trabalhava aqui na Fundação Estadual de Esportes, na época comandava o Estádio Olímpico, era um antigo conhecido, hoje falecido, gente boa demais, Valdemar Silva. Valdemar revelou vários personagens aí do futebol goiano, como Chico, Silvinho, Tuíra, Paulo, Carlos Cunha e um punhado que eu não lembro agora. O Valdemar treinou o Goiânia, treinou o Goiás em categorias de base. E na época o Valdemar treinava, eles arrumaram um time, ele e o Zélis Barbosa, que era o presidente, e o Valdemar técnico, chamado Lira de Chopotó, que jogava, um amador, disputava salão, e fizeram esse time para disputar campeonato juvenil da época. No campo, juvenil da época. E aí eu tava aí sempre jogando no Olímpico, eles pegavam um daqui, pegavam ali da Vila Nova, pegavam do Jardim América e juntaram um time, fizeram um time até bom. Que desse time, nós fomos vendidos para o Goiás em 72, 3 jogadores. Eu, Serginho e o Maurício. Nós fomos 3 vendidos, um lateral esquerdo, um volante e um meia. E a história da sua transferência para o Goiás e sua saída do Lira de Chopotó para o Goiás foi engraçado porque você estava de férias? Eu fui passar férias. Hoje é Tocantins, é o antigo Goiásão aí no norte, uma cidade chamada Piacá antigamente, hoje é Goiatins. É bem no bico lá do Tocantins. Tinha um tio prefeito na época e eu fui passar férias lá. E a época a gente tinha férias de 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. Aí no começo de janeiro, eu ligando aqui para ver como é que estavam as coisas em casa e tal, meus irmãos, você tem que voltar agora em janeiro, você vai ter que apresentar no Goiás, você foi vendido para o Goiás. Então eu lembro, na época eu fui vendido por 700, eu e esses dois, nós fomos vendidos por 700 cruzeiros na época para o Goiás. Isso era muito dinheiro? Era um dinheirinho bom na época, mas a gente não viu nada desse dinheiro. Ficou pro presidente aí da Lira. E o que significa Lira Chopotó? Você sabe explicar? Eu não sei de onde veio essa Lira de Chopotó. Eu sei que foi bom, a gente disputava um campeonato aí, tinha uma turma bem mais nova e um time aí que só amador. Quer dizer, a gente quando empatava com um desses aí, Goiânia, Goiás, Vila Atlético, a gente vibrava, né? Parece que tinha ganho um campeonato. Então era um time, era um pouco mais novo, levava uma desvantagem. Eu acho que é como se fosse hoje esses empresários fazendo um time para ver se vendia alguém. Dentro de campo, o Goiás também vivia uma ascensão ali naquele momento, tinha times lendários. E em 75 aconteceu a inauguração do Serra Dourada. O que você lembra desse episódio? O Goiás
O Goiás não. O estádio Serra Dourada foi inaugurado em 9 de março de 75. Então teve a seleção goiana, que a base era Goiás Atlético, né, Vila, e tinha jogadores do Goiânia também. Foi ganhar de 2-1 do time de Portugal, e na sequência começou o Campeonato Goiano. Campeonato Goiano muito bom tecnicamente. O Goiânia tinha sido campeão em 74, o Atlético vinha com um timão, jogava Lorival, jogava Zé Luiz, jogava Mário, era um timaço. O Vila jogava Fernandinho e mais um punhado de gente boa. O Goiânia endureceu para o Goiás esse campeonato, já ganhou o primeiro turno do campeonato de 75. O Goiás, eu não sei o porquê, alguma coisa estava acontecendo no Goiás, e o Goiás contratou no intervalo de um turno para o outro, que era campeão do primeiro contra campeão do segundo. Trouxe o Barbatana, que era um técnico das categorias de base do Atlético Mineiro. E o Barbatana veio para cá, eu não sei se ele já veio para dar uma reformulada no Goiás. Eu sei que esse momento eu nem esperava subir. Um dia eu cheguei na Serrinha para fazer um coletivo, na sexta-feira. O Marcinho falou, Barbatana quer falar com você. Barbatana morava na concentração do Goiás. Marcinho Fleury? Marcinho Fleury, foi meu técnico do Goiás. Aí eu bati na porta, o Barbatana apareceu, falei, o senhor quer falar comigo? Isso aí eram umas 2h30, 3 horas da tarde. Ele falou, você vai na sua casa, avisa a sua família, 19 horas você aparece aqui, você está convocado para jogar em Santa Helena. Aí eu fiquei meio estupefato, né? Que eu nem treinava como profissional. Quem treinava eram os outros companheiros meus. Já treinavam como profissional. O Milton, o Zé Antônio, tudo treinava como profissional. Aí eu cheguei em casa, quando eu falei para meus irmãos aqui, eu fui convocado, amanhã eu vou lá para Santa Helena, o Barbatana me convocou. Uai, eles vibraram muito mais do que eu. Fizeram a festa. E aí esse jogo e essa viagem de Santa Helena, você tem recordações? Você se lembra como é que foi? Olha, o Barbatana, ele levou 18 jogadores. E quando eu contei 18, naquela época você tinha os 11 e mais 5 no banco. Então, 2 ia ser cortado. Eu falei, é claro que eu vou ser cortado. Aí, eu só fui com as feras, vou ser cortado. Bom, aí teve um treino lá, um treino de manhã para reconhecimento do gramado. Aí teve um aquecimento e aí um treino de dominar uma bola e ir para cima do goleiro para fazer o gol. Mas era o que eu mais gostava, né? Aí eu fui me destacando nesse treino, teve 2 toques depois no final. Eu acho que foi aí que o Barbatana resolveu me levar pro banco e deixou 2 medalhões, nem trocar de roupa. Não vou nem citar o nome deles. Quem era? Não. Eu não vou citar o nome deles não. Aí eles não trocaram de roupa, porque só ficava 5 no banco. Começa o jogo. O Santa Helena naquela pressão, o time do Santa Helena era um time bom, era Vermelho, eu lembro bem dessa defesa, Vermelho, Nelson, Vilce e Paraíba. Os caras batiam mais do que a PM, batia demais. E aí um jogo duro, tomamos 1-0, fizemos 1-1, e aí começou o segundo tempo. O Barbatana me chamou com uns 15 minutos e falou assim, se eu precisar de você entrar na ponta esquerda fazendo um terceiro homem, você faz? Aí eu falei pra ele assim, eu não sei, saiu espontaneamente, falou, se você precisar até de lateral direito eu vou. Falei pra ele. E aí ele me colocou, eu entrei, procurei simplificar, tocar a bola, eu sei que nós ganhamos esse jogo lá, 2-1. E aí nos próximos jogos, nos próximos treinamentos, eu já comecei a treinar com o time de cima. Teve um jogo depois contra o Anápolis, inclusive estava na loteria esportiva, aqui no Serra Dourada. Um jogo que foi 0-0, o Goiás jogou muito mal. O jogo repercutiu muito porque estava na loteria. Foi 0-0 e a torcida vaiou. E aí, um 0-0. Na terça-feira, um treino lá no Clube do Funcionário Público Goiás. Às vezes treinava lá para não usar muito o gramado da Serrinha, que estava estragando muito. E o Barbatana me deu a camisa no treinamento. Eu treinei bem. Estreiei jogando contra o Inhumas, que tinha um time muito bom. Jogava o Tal, jogava o Paô. Uns jogadores muito bons que passaram no futebol goiano. E aqui no Serra Dourada nós ganhamos de 3-1. Aí daí pra frente foi só decolou. E no próximo bloco, Frazão, a gente vai querer saber como foi seu campeonato de 75, campeonato brasileiro. Combinado? Combinado. Luiz Frazão é o personagem de hoje do futebol de Goiás e suas histórias. Brilhou com as camisas de todas as equipes da capital. Jogou no Goiás, jogou no Goiânia, no Atlético e encerrou sua carreira no Vila Nova. E daqui a pouco vamos voltar com muito mais. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Futebol de Goiás
volta já. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 5 de abril de 1985, nascia em Goianápolis Júnior César Moreira da Cunha, mais conhecido no futebol goiano como Juninho, ou Maquininha. Juninho apareceu para o futebol no Anápolis em 2006. Jogou ainda por Guarani e Itumbiara antes de desembarcar no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Em uma transação lendária, Juninho trocou o Vila Nova pelo Dragão, onde se tornou ídolo. Década de 90. No dia 5 de abril de 1992, o Goiás entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e goleou o Sport Recife por 5-2 no estádio Serra Dourada. O destaque da partida foi Túlio Maravilha, que marcou 3 gols no jogo. Marçal e o Wallace completaram o placar. O time esmeraldino era treinado por Sebastião Lapola, que escalou Martelotti, Wilson, depois Dalton, Vladimir, depois Rubens Carlos, Jorge Batata e Augusto, Marçal, Wallace, Jorge Luiz, Niltinho, Túlio Maravilha e Paulo César Jabuticaba. Década de 2000. O dia 5 de abril de 2006 ficou marcado na memória do torcedor do Vila como o último em que a Copa do Brasil fez parte de seu cotidiano. Mesmo com uma derrota por 1-0 para o Paysandu em Belém, o Vila Nova conquistou sua classificação para a terceira fase da competição nacional. Após passar pelo Papão, o Vila foi eliminado pelo Fluminense e, desde então, não participou mais da Copa do Brasil. Em sua última classificação, o Tigre teve em campo Vinícius, Alexandre, depois Serjão, Luizão, André Turato e Jamur, Alisson, Igo, depois Adrianinho, Rocha e Donizete Amorim, Rodriguinho e Roberto Santos, depois Anderson Lobão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, no oferecimento da Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, a melhor opção na busca para construir, reformar o seu estabelecimento, a sua casa. Não tem outro nome, a Rede da Construção é o seu lugar, é a sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás, homenageando os aniversariantes deste mês de abril, Atlético e Goiás. Rafael Bessa. O Atlético fundado em 2 de abril de 1937, enquanto que o Goiás, 6 de abril de 1943, é a data de fundação do Goiás Esporte Clube. João Paulo de Medeiros. Campeonato Goiano de 75, você dizia pra gente que colocou medalhão no banco, que assumiu a camisa, começou a jogar, treinava bem, ganhou confiança e começou a jogar. E aí ganhou a vaga também para disputar no Campeonato Brasileiro. O que você lembra dessa competição? Olha, foi muito rápido, foi meteórica a minha subida no Goiás. Como eu falei, eu fui em Santa Helena, depois teve um jogo contra o Anápolis, que eu não entrei, fiquei no banco, e depois contra o Inhumas. E aí eu não saí mais do time, aí nós fomos campeões em cima do Goiânia, teve uma final, nós ganhamos de 3-0, eu ganhei todos os prêmios das rádios, de televisão na época, eu já saí com o rádio de cá, de lá, e aquele pessoal correndo, eu tenho até nos álbuns aí, depois eu posso até mostrar, correndo dando a volta olímpica. Então, não fui eu que tirei medalhão, não. Quem tirou foi o técnico. Eu só joguei, né? E só fez por onde? E depois disputei um ótimo brasileiro. Se eu não me engano, você pode até pesquisar aí, o Goiás ficou em 15º lugar nesse brasileiro, onde jogaram 45 times, né, disputando o brasileiro. E olha que time não tinha Série A nem B. Era todo mundo aí, jogava contra todo mundo. E você, em 1976... volta a conquistar o campeonato goiano. É o primeiro bicampeonato do estádio Serra Dourada. Muitos dizem que esse título também, Luiz Frazão, foi muito festejado pelo Goiás.
Olha, eu vou voltar um ponto aí que eu não contei para vocês. Eu, além de ser campeão do profissional de 75, eu fui campeão de juniores também. A gente tinha acabado de ganhar o campeonato do Goiânia em 75, tinha uma decisão do Goiás juniores, que na época era juvenil, contra o Vila Nova, na quarta-feira. Barbatana chegou para mim na revisão médica de segunda-feira e falou, ó, o Marcinho quer que você joga a decisão contra o Vila. Você quer? Você vai se você quiser. Eu falei, claro que eu quero. Esse time aí, eu joguei nele, já não tem nem um mês, ó, o time do juvenis, né? Aí nós ganhamos de 1-0, eu fiz o gol contra o Vila. Fomos campeões em cima aí de Zé Henrique, tinha um punhado subindo. E esse título goiano de 76, o que é que você se lembra, Luiz Frazão? De 76, os times eram muito parelhos aqui, Goiânia, Goiás, Vila e Atlético. Muita gente indo nos estádios. Aqui para você ver, o Atlético era um time que tinha o Lorival, que teve passagem pelo São Paulo, o Zé Luiz, que também jogou no Campeonato Paulista, tinha o Mário, que veio, acho que no Botafogo de Ribeirão. Então era um timaço, tinha o Traíra, falecido hoje, que era um dos artilheiros do Atlético, o Reinaldo, que jogou no Flamengo, Aguinaldo. Então o Flamengo tinha o Atlético Mineiro, o Atlético Goiano tinha um time muito bom. E o Vila tinha um time, jogava Jorge Fernandes, jogava Lúcio Frasson, jogava Dionísio, jogava Carlos Alberto, jogava Luiz Dário, Fernandinho, Nivaldo Lancuna era centroavante, e Paulo Moisés, um ponto esquerdo. Então era um timaço. E o Goiânia eu não vou nem falar, porque o Goiânia tinha sido campeão de 74, decidiu o campeonato de 75 e disputando o campeonato de 76. Luiz, você falou sobre o Campeonato Brasileiro, estou puxando aqui nos dados, né? O Goiás ficou no grupo D, né, no Campeonato Brasileiro, Inter, São Paulo, Vasco. O Goiás ficou em quarto lugar nessa primeira fase, nesse grupo, fez 4 vitórias, 7 empates e não perdeu um jogo. Campeonato Brasileiro de 75. Ainda jogou com o Sport, o Náutico, o CSA de Alagoas, o Bahia, o CEUB, o Desportiva do Espírito Santo e o Americano de Campos do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira fase do Goiás. Tá vendo como é que em 75 tinha muito time? Isso aí é um grupo, né? E os outros grupos, então... Esse é um grupo. 4 grupos, tinha 45 times, então. Uhum. E nós, eu não sei a classificação, o Goiás ficou... 17º. 17º, muito bem classificado. E para quem quiser ter acesso a essas informações, onde encontra, Vinícius Tono? No futeboldegoias.com.br. Acessa lá no campo Campeonatos, vai em Campeonato Brasileiro da Série A, e aí lá tem todas as edições dos campeonatos da Série A do Campeonato Brasileiro. E depois de 1976, você vai para o São Paulo. São Paulo. Você foi para substituir quem, hein, Frazão? Eu fui contratado para substituir nada mais, nada menos do que o Pedro Rocha. O melhor jogador uruguaio, acho que de todos os tempos, foi o Pedro Rocha. Falecido, né? Falecido ano passado. E saí daqui com 19 anos, 19 para 20. Fui vendido para o São Paulo, me lembro bem, 500 milhões de cruzeiros, mais uma renda aqui, que a renda chegou a quase 300 milhões, né, de cruzeiros, e mais o passe de um jogador, um ponto esquerdo chamado Zé Roberto, que inclusive eu conheci ele depois no plantel do São Paulo. Ele não quis vir para Goiás e o São Paulo pagou mais 300 mil cruzeiros pro Goiás. Luiz, mas o que você fez, o seu rendimento no Campeonato Brasileiro de 75. Até você chegou a dizer assim, que não foi convocado para a seleção, mas houve aquele clamor da imprensa de que você fosse convocado. Foi lembrado. Isso foi importante para você chegar no São Paulo? Foi muito importante. Teve um jogo aqui em 75, o Flamengo tinha o Zico, tinha o Júnior, tinha o Jaime, tinha o Rondinelli, tinha o Renato, um timaço do Flamengo, Doval. E quem comentou esse jogo aqui foi o Gerson. Eu tenho nos recortes ali o Gerson comentando pro Globo, né? Aí o Gerson comentando esse jogo, o Gerson diz lá que na época eu com 19 anos era o melhor jogador do futebol goiano, tanto na condução de bola como nos lançamentos. Então o Gerson encheu a bola. Então aí um vai falando uma coisa, o outro vai falando outra. E naquela época não é igual hoje, né? Você me entrevistando aqui de computador e tudo, mas todo mundo vai ficar sabendo, né? Os jornais publicam. E no final desse campeonato de 75, eu fui citado, eu não sei se foi o jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, eu fui citado, eu, o meia do Goiás, Luiz Frazão, e o Elcio Jacaré, do América do Rio Grande do Norte.
esses foram destaques e podem ser convocados para a seleção brasileira. Infelizmente não fomos. Mas foi pro São Paulo. Fui pro São Paulo. Teve um jogo no campeonato de 75, nós fomos jogar contra o Corinthians, no Morumbi. E esse jogo o Goiás jogou muito bem. Esse jogo, nós tivemos até chance de ganhar o jogo do Corinthians, mas esse jogo foi empate. Se eu não me engano, foi 1-1. E eu acho que na casa do São Paulo, né, no Morumbi, e eu acho que daí o São Paulo mostrou o interesse, que depois veio dentro de casa me buscar. Que eu tenho até um fato da minha mãe cearense, que ela falou, o filho meu não tá à venda não. E eu acabei indo pro São Paulo. Ligaram na sua casa perguntando, e aí por isso que ela deu essa resposta? Tão incisivo? Não, eles vieram aqui. Dr. José Douglas da Lora, que era o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol do São Paulo, esteve aqui em casa, mas ele acalmou minha mãe rapidinho. Ele vai porque o time é assim e tal, meu pai só queria que eu continuasse os estudos lá. E aí ele falou, vou trocar essa televisão da senhora aí, tá bom? Aí, então se você trocar a televisão, você pode ir. E como que foi trocar o bairro Popular pro São Paulo? Olha, eu troquei o bairro Popular pelo São Paulo, a diferença quilométrica, né? Um bairro popular, um bairro pequeno, Goiânia naquela época pequena, população pequena, e eu saí daqui para uma capital daquele tamanho. Na época não tinha celular, telefone já era meio difícil, né? E as coisas aconteceram. O São Paulo deixou saudade, eu podia ter ficado mais no São Paulo, mas o destino é Deus é que sabe, né? Às vezes eu não tinha constituído a família que eu constituí hoje. Sua passagem pelo São Paulo durou quanto tempo? E por que você saiu de lá e depois foi parar no Atlético Mineiro? Olha, eu cheguei no São Paulo, o Goiás registrou um contrato meu aqui de gaveta na época, e eu fiquei 90 dias cumprindo esse estágio, porque eu não podia assinar com o São Paulo. Eles não podiam registrar um outro contrato lá antes de cumprir esse. E eu treinava no São Paulo e fim de semana eu ficava a ver navios lá em São Paulo, numa cidade daquele tamanho. E aí foi me dando aquela vontade de vir embora, e foi amadurecendo aquilo, e até eu chegar na diretoria e falar, eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui. E nesse inteirinho apareceu o Barbatana, já um ano depois que eu estava no São Paulo, para mim ir para o Atlético Mineiro. Luiz, e no próximo bloco, você vai contar seu retorno ao futebol goiano e a parceria com o Baltazar. Combinado? Ok. Futebol de Goiás, suas histórias, recebe hoje Luiz Frazão, Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros. E o Futebol de Goiás e suas histórias está disponível também na internet através do www.futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás volta já. Memórias de quem viveu a história. Eu lembro de Luiz Talvani Frazão em vários lances espetaculares, aquelas obras de arte feitas com os pés por um jogador de futebol. E confesso que é difícil você ver hoje um jogador do nível técnico que tinha Luiz Frazão. E eu não estou falando por ser amigo dele, porque eu era vizinho do Luiz Frazão ali no bairro Popular. Eu vi o irmão dele jogar futebol de forma extraordinária, o Chico. Eu vi o doutor Elzevir Frazão, anestesista, um dos mais conceituados aqui de Goiás, jogando futebol também com uma maestria incrível. Não vi o Diógenes, não vi o Goiás, os outros dois irmãos, não é porque jogavam muito peladas, jogam no Aimoré e jogaram peladas comigo no Screte Ouro. Mas o Luiz Frazão é daqueles caras que a gente não esquece, tanto no Goiás quanto no Vila Nova, quer no São Paulo, no Atlético Mineiro. Por onde ele passou, ele deixou a beleza, a plástica de um futebol que você só tem que sentir saudade. Grande abraço para o Luiz Frazão, para você, Rafael, para o Vinícius, para o Gerliezer, para todo esse pessoal que apresenta esse programa tão gostoso de se ouvir. Afinal de contas, quem não gosta de matar a saudade daqueles que um dia foram tão brilhantes quanto o Luiz Frazão? Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias para conhecer um pouco mais de Luiz Talvani Frazão. O Luiz Frazão, revelado no Goiânia, no Goiás e agora vai chegar no Atlético, Rafael Bessa. Com uma rápida passagem pelo Lira de Chopotó também, que é uma curiosidade do programa de hoje. Mas brincadeiras à parte, eu quero saber por que você veio embora do Galo e veio pro Atlético Goianiense. Eu tava até jogando no time titular, jogamos no norte do país, depois no nordeste, e aí teve um clássico contra o América Mineiro, no Mineirão. E eu fui muito bem nesse jogo, ganhamos de 2-0, isso numa quarta-feira. E o Barbatana liberou até na segunda, 8 horas da manhã, para apresentar. E eu comuniquei com ele que vinha para Goiânia, como eu vim para Goiânia. E aí Goiânia, né, a gente daqui... Muita coisa boa aqui em Goiânia. Desde aquela época. Eu resolvi ir embora com um amigo meu, sair no domingo à noite. E aí que foi o problema. Chegamos lá para meio-dia de segunda-feira. Aí o Barbatana já... Perdeu a representação. Perdeu. E culpa minha, né? E aí lá, de hoje em diante, você vai treinar com os juniores. E eu comecei a treinar com os juniores, mas rapidinho chegou lá o presidente do Atlético e um diretor de futebol querendo jogadores para vir disputar o Campeonato Goiano de 78 pelo Atlético. Era o Wilson Vieira? O Wilson Vieira dos Santos, falecido, né? E o Vitor Ricardo Araújo, que foi, inclusive, acho que político aqui também. Eu vim e trouxe mais 2 jogadores comigo. Inclusive vieram comigo no meu carro, que era o Marcos Vinícius, um quarto zagueiro, que jogou com o Wilson aqui, fez zaga. E o Chiquito, lateral direito, que depois jogou no São Paulo. Chiquito. E nós disputamos um campeonato aqui, inclusive nesse campeonato o Baltazar fez 31 gols, né? Bateu o recorde aí até hoje, difícil de ser superado. Tá, e desses 31 gols, quanto desses gols tem participação decisiva sua? Eu acho que alguns, né? É bom perguntar pra ele, né? Se ele fez algum com passe meu, né? Eu acho que ele fez um punhadinho de gol, porque o time do Atlético era um bom time na época, tocava muito bem a bola e chegava bem, como o Baltazar chegou no gol muitas vezes. Tem um lance inesquecível dessa campanha, dessa parceria entre você e o Baltazar? Olha, tem um jogo em Santa Helena. Nós ganhamos. De novo, Santa Helena. Em Santa Helena. Nós ganhamos um jogo lá, eu não sei, nós enfiamos um balaio no Santa Helena. 4-5, acho que o Baltazar fez 3 ou 4 gols. E eu acho que todos esses gols eu participei com o Baltazar na cara do goleiro. E a gente vibrou muito nesse jogo e tem que perguntar pra ele se ele lembra. Eu acho que ele vai lembrar. Quem faz não esquece, né? Além de Luiz Frazão e Baltazar, esse time do Atlético de 78 contava com mais quem, Frazão? O time era o Itamar, Chiquito, time titular. Chiquito, Wilson, Marco Vinícius e Otávio. Celso, eu e Gilberto. O Gilberto jogou no Fluminense. Era Mazola, Baltazar e Burgo. Tinha o Reinaldo, tinha o Xisté, tinha um punhado de gente. Otávio. O plantel era bom do Atlético. E por que o Atlético não foi campeão em 78? Acabou sendo o Vila. O Vila já tinha um time já arrumado. O Vila, se eu não me engano, já tinha sido campeão de 77. Sim, foi a abertura da sequência do tetra. O Vila foi tetracampeão. Então o Vila comandou o futebol goiano naquela época. Mas o time do Atlético era um bom time. E o Atlético, a partir do momento em que você faz um bom campeonato, faz essa parceria com o Baltazar em 78, as suas atuações te retornam ao Goiás. Uma passagem relâmpago em 79, Luiz? Eu disputei um campeonato pelo Goiás em 79, inclusive lá tinha um Ramon, tinha um time do Goiás, era um time bom. Mas o Vila naquela época estava comandando o futebol goiano. E inclusive depois eu joguei no Goiânia, né? E depois joguei no Vila Nova. Inclusive eu tenho até uma passagem eu jogando no Vila para contar para vocês. Então vamos lá. Teve um jogo Vila e Atlético. Eu já estava no Vila. E o técnico do Atlético era o Vail Mota, falecido Vail Mota. Vail, e inclusive ele foi técnico do Vila também, mas ele estava no Atlético. E tinha um ponto esquerda no Vila chamado Jurandir. E o Marco Aurélio, que é um jogador que veio de Minas, o Marco Aurélio era novinho na época e muito bem no Vila Nova. E nós jogando contra o Atlético, um jogo duro, e o Marco Aurélio pega uma bola no meio do campo, antes da linha do meio campo, e o Atlético estava empurrando o Vila para dentro do campo de defesa do Vila. Quer dizer, muita gente vai lembrar desse gol aí.
O Marco Aurélio nós fizemos uma tabela e o Marco Aurélio tocou essa bola e eu saí. E eu saí no pique com o campo do Atlético todinho à minha disposição. E quem vinha me acompanhando era o Wilson Beck. E só tinha o goleiro Itamar na minha frente. Aí eu sei que eu ganhei essa bola, cortei o Wilson, cortei o Itamar e dei a bola para trás pro Jurandir empurrar para dentro do gol. Porque o Jurandir estava numa fase muito difícil no Vila. O Jurandir fazia o gol. Quando a gente volta vibrando, eu vejo o Vail Mota entrando de joelho no árbitro, dizendo que eu estava impedido. Eu corri mais de meio campo. Ele ajoelhado e dizendo pro juiz que estava impedido e não sei o quê. Isso aí muita gente que acompanha o futebol goiano, que acompanhou o campeonato daquela época, inclusive os cronistas aí da 730, eles podem lembrar desse jogo. O futebol de Goiás tem o oferecimento de Tintas Colatex. Vai pintar? É bom saber. Vai começar a sua pintura? Na hora de cobrir o chão, evite usar o plástico. Você pode pisar na tinta úmida e sair sujando a casa. Muitos profissionais usam papelão ondulado, que é barato, absorve a tinta e faz com que ela seque mais rapidamente. Conheça toda a nossa linha Colatex Super, Colatex Plus e rende muito, cobre mais. Estas e outras dicas você encontra no Facebook das Tintas Colatex, pintando com arte, Rafael. Aliás, eu quero saber por que você encerrou sua carreira tão precoce em 1983. Você teve uma passagem muito boa pelo Goiânia, você jogou efetivamente e trabalhou com seu irmão? Trabalhei com o Chico no Goiânia. Eu estava parado numa época e o Chico estava no Goiânia, aí ele precisava do meia. Aí o Ademir Marinho era o preparador, hoje presidente do Anápolis, era muito amigo do Chico, jogaram junto no Goiânia e começaram a trabalhar, um técnico e outro preparador físico. Aí eles conversando entre eles, né, que queria que eu jogasse no Goiânia para disputar um campeonato. Eu estava só fazendo pelada e treinando em academia. Aí o Ademir veio falar comigo, né, se eu podia jogar, nem foi o Chico. O Ademir, Luiz, você podia disputar esse campeonato pro Goiânia e tal. O Goiânia já estava montando um time muito bom, tinha o Roberto Chaves de Anápolis, tinha o Amado, tinha um time muito bom, inclusive o Bill. E aí eu falei, eu não vou mexer com isso não, o Chico aqui é o técnico, depois o pessoal vai achar, o cara tá jogando lá, o irmão dele é técnico. Aí o Ademir me respondeu assim, não, o povo ia falar se fosse o Chico que estivesse chamando o Goiás, o seu irmão, você pode jogar tranquilo, de olho fechado. Aí nós fizemos uma festa aí, até hoje a gente faz uma gozação com meu irmão. E Luiz, mas assim, era diferente a relação, vocês conseguiam separar essa relação de irmão e técnico e jogador? Ah, com certeza, eu queria ganhar, primeiro porque eu não gosto de perder, acho que jogador nenhum gosta. E eu sempre fazia um pouquinho a mais por causa do Chico também, né, o técnico, ele não perdeu o emprego. Uma vez nós fomos jogar em Rio Verde, e aí o Chico, não sei por que cargas d'água, o Chico não apareceu para viajar. Treinador? O treinador, ele não apareceu. O Ademir Marinho, o Ademir que foi comandar o time. Aí o Ademir me chamou e falou, Luiz, hoje nós temos que você tem que jogar um pouquinho mais aí hoje, porque senão, se a gente não ganhar o jogo, tá complicado o Chico segurar aí porque que ele não veio, né? A gente não sabe nem por que ele não veio. Aí perdemos o primeiro tempo de 1-0, no segundo viramos esse jogo para 2-1 e aí ficou tudo por isso mesmo. E você encerra a sua carreira em 1983 no Vila Nova. Você começou efetivamente no profissional, quando você subiu, em 75. O Barbatana subiu você lá no Goiás em 75. Por que em 83, 8 anos depois, você encerra a sua carreira? Olha, eu tava no Vila, e aí, jogando o time do Vila não tava muito bem na época. E aí trouxeram um jogador de fora, acho que ele veio de Minas. E aí chegou aqui, quem era técnico do Vila na época era o Aderbal Holanda. Aí o Aderbal Holanda me tirou do time e pôs esse jogador que veio de fora. Aí eu aceitei, fui pro banco. Serra Dourada, Goiás e Vila. E o Goiás, 3-0. Quando o Goiás fez o terceiro gol, ele chamou Frazão e Roberto Oliveira para entrar. Aí eu pensei comigo, puxa vida, eu e Roberto Oliveira, se fosse eu e o Jurandir tá no banco. Roberto Oliveira é volante. Nós já temos volante lá, nós estamos perdendo de 3, vai pôr mais um volante. Eu falei, não, eu só vou se for o Jurandir, então eu não vou não. E não fui, não entrei no jogo. Aí entrou o Roberto Oliveira e o Jurandir entrar no jogo. Aí no outro dia eu cheguei para treinar, pra você passar para rescindir, eu já estava afim mesmo de parar. Aí aproveitei
e dei continuidade aos estudos, fiz educação física, fiz fisioterapia, hoje trabalho na área, então tá tudo bem. Luiz Frazão, nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Obrigado por compartilhar um pouquinho dessa sua passagem pelo futebol e muito obrigado pela contribuição também da sua família ao futebol goiano. Olha, eu é que agradeço, né, de ficar marcado aí, porque me parece que foi na Brasil Central que pegou fogo, não tem mais os gols lá, mas aqui pelo menos o que a gente está gravando vai ficar aí para a eternidade. Então o pessoal daqui 30, 40 anos, vamos ver quem que participou de época tal do futebol goiano. Muito bom. E agora, obrigado também pelo pão de queijo. Ah, não, isso aí é a hora que vocês quiserem, tá aí. E agora, inclusive, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do Luiz Frazão, do Eusevir, do Chico Frazão e muito da história do futebol goiano, acesse futeboldegoias.com.br. Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros. E para encerrar essa edição do Futebol de Goiás e suas histórias, a gente fica com o quadro especial Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. No dia 1º de maio de 1994, na final do primeiro turno, Goiás e Atlético disputavam o título da Copa Araguaia. O Dragão tinha vantagem do empate. Como o 0-0 persistia até os 44 minutos do segundo tempo, Jorge Cajuru desafia o locutor Cunha Filho a chamar o hino rubro-negro, até que Marcelo Batista marca para a equipe esmeraldina. Tem medo, Cunha? Do quê? Por que você não pede o hino do Atlético? O hino do Atlético? É. Eu tô esperando o Marcos. Pelo amor de Deus, velho. Aí, tá com medo, Cunha? Vamos lá, Frazão! Voltei mais pro Goiás! Voltei mais pro Goiás! 44! Mais a festa! O torcedor rubro-negro aqui no estádio Santa Dourada! 44,5! Faltando 30 segundos para terminar a decisão da Copa Araguaia do primeiro turno, aqui no estádio Santa Dourada. A torcida rubro-negra fazendo a festa e o Goiás ainda não desiste. A bola está para o Emerson dominou, está dominando pela ponta esquerda, abriu para o Augusto, recebeu, vai cruzar na boca do gol, tentou, Adriano Tessa, gol! Marcelo Batista! Marcelo Batista! Eu quero ir do Goiás, Marconi! Eu quero ir do Goiás, Marconi! Marcelo Batista! É gol do Verdão! Eu estava dizendo! Esse jogo não estava decidido! Porque o Goiás estava aguerrido! O Goiás estava sonhando! O Goiás tinha uma na agulha! Sofria como Fica por aqui a edição de número 53 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos ao nosso mais novo parceiro, a Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Muito obrigado ao José Júnior, ao Pedro Ramos, Cláudio Pacheco, Divino Esmar, Eduardo, Rodrigo, Paulo Henrique, Regiane Siqueira e Caroline Franco, integrantes da diretoria da Rede da Construção e que estão acreditando no futebol de Goiás e em nossa missão de resgatar a origem do nosso futebol. Mais curiosidades? Acesse www.futeboldegoias.com.br. Um grande abraço, uma feliz Páscoa e até o próximo final de semana.